Fala, turminha, tranquilidade? Tudo bem? Como que você se encontra aí nessa bagaça, hein? Te contar, o negócio é doido, hein? O bagulho é doido, 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 doido. Quero pedir pra todo mundo que tá acompanhando, deixar aquele like maroto, curtir, compartilhar. Quem não se inscreveu, se inscreva. Presta atenção. Presta atenção. A gente vai pegar e soltar a nossa vinhetinha, né, Lazão? Rapidão, porque o negócio hoje promete. E a nossa vinheta de hoje é especial, é muito especial. Solta a vinheta aí, gente. Pessoal, parar um pouquinho. Ai, não sei. A questão sobre o ministro Barroso. É sobre a decisão do Barroso de ontem, monocraticamente. Presta atenção que é importante, pessoal. Mandando, né, determinando que o Senado Federal instale a CPI da Covid contra o presidente Jair Bolsonaro. Não existe. É exatamente isso. A CPI não é para apurar desvio de recursos de governadores. É para apurar, segundo lá está na ementa do pedido de CPI, né? Omissões do governo federal. Ou seja, uma jogadinha casada. Barroso, bancada de esquerda do Senado, tá? Para desgastar o governo. Eles não querem saber do que aconteceu com os bilhões desviados por alguns governadores e alguns poucos prefeitos também. Agora, detalhe. Lá dentro do Senado, tem processo de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Tem ou não tem? Eu quero saber se o Barroso vai ter coragem moral de mandar instalar essa CPI, esse processo de impeachment também. Pelo que me parece, falta coragem moral para o Barroso e sobra ativismo judicial. Não é disso que o Brasil precisa. Vivendo num momento crítico de pandemia, pessoas morrem, e o ministro Supremo Tribunal Federal faz politicalha junto ao Senado Federal. Barroso, nós conhecemos o teu passado, a tua vida, o que você sempre defendeu, como chegou ao Supremo Tribunal Federal, inclusive defendendo o terrorista Cesare Battisti. Tá? Então, use a sua caneta para boas ações em defesa da vida e do povo brasileiro, e não para fazer politicalha dentro do Senado Federal. É isso aí, presidente. Se tiver moral, um pingo de moral, ministro Barroso, mande abrir o processo de impeachment contra alguns dos seus companheiros do Supremo Tribunal Federal. Boa, garoto! É isso aí, doutor! Vai, presidente. Eu quero uma também, que é minha. Calma aí. Tá satisfeito aí? Não. Tira a minha. De pé. Levantar a cabeça, presidente, pode crer. Vim aqui pra te dizer, dificuldade não... Então deu para dar uma olhadinha nisso, né? O que está acontecendo agora, para quem não sabe, a CPI já está rodando lá. Eu vou pegar algumas imagens aqui para a gente dar uma olhada rapidinho, joga na tela, corre lá, produção de um cara só. Vamos lá, deixa eu só aumentar aqui. Para exporem, fazerem a sua, o Girão falando agora, exposição de motivos para a sua candidatura, falar da chapa, tentar de alguma forma uma composição aqui, no meu modo de entender, para que a gente preserve a CPI, a acreditação dela junto à opinião pública. Senador Eduardo Girão, eu vou colocar em votação e no período da votação, Vossa Excelência pode usar a palavra. Mas pode influir, presidente, de alguma forma, o que a gente vai tentar construir em conjunto aqui. Olha, Vossa Excelência já teve direito à palavra por 3 oportunidades. Então, eu vou colocar em votação, os senadores já podem votar. Começa pelo senador Eduardo Braga. O senhor pode... Só um minutinho que a gente já vai pegar aqui a pauta, tá? Vamos ver aqui. Isso aqui é a instalação da CPI lá. Senador Omar vai querer falar, senador Omar? Vai querer fazer uma exposição? Senador Marco Rogério. Desculpe, senador Marco Rogério. Eu gostaria de falar depois, presidente. Senhor presidente, senhores senadores, eu apenas faço uso da palavra nesse momento. Durante as exposições dos senadores em sede de questão de ordem, houve uma situação... Anote o nome dos senadores, tá, gente? Randolph, não foi ofensiva, foi apenas fazendo referência ao meu nome com relação aos critérios, né, de atuação dos juízes em sede dos processos. E o senador Randolph argumentou no sentido de que a CPI é investigadora e não juiz. Epa! E vamos que, ver. nessa condição, seus membros não estariam sujeitos aos critérios de impedimento e suspensão dos juízes.
Ocorre, senhor presidente, todavia, que no sistema brasileiro as investigações são conduzidas pelo Ministério Público, via de regra. A Lei Orgânica do Ministério Público da União, Lei 1341 de 51, por sua vez, determina que nem juízes, nem advogados, nem escrivães, nem membros do Ministério Público, portanto, esses últimos, os investigadores, podem investigar qualquer parte de quem seja parente, conforme o artigo 22, que diz: não poderão servir como juízes, advogados e escrivães os membros do Ministério Público da União que tenham com os mesmos parentescos consanguíneo ou afim na linha ascendente ou descendente e na colateral até o 3º grau. Portanto, senhor presidente, os investigadores... Senador Ciro Nogueira, para votar. Portanto, os investigadores, senhor presidente, estão submetidos à suspeição prevista nas leis processuais, no caso, o Código Penal. E no caso da CPI, senhor presidente, com toda a vênia aos que se manifestaram em sentido diverso, a CPI dispõe de instrumento análogo ao exercício da própria jurisdição, posto que há atos próprios de CPI que afasta, inclusive, garantias constitucionais dos investigados. Então, não se trata de um processo simplificado. A CPI, eu tenho assentado essa compreensão nas minhas manifestações desde o início, é instrumento próprio de controle político da administração. E, sobretudo, há que se reconhecer a CPI como um instrumento a contemplar, sobretudo, as minorias nos parlamentos. Por esta razão, e não por outra, uma CPI é instalada sem que haja maioria a pleitear a sua instalação. Então, é de se reconhecer esse aspecto. Agora, sem desconhecer as vedações que também são impostas a quem investiga, e não apenas a quem julga. É o registro que eu gostaria de fazer, respeitosamente, as manifestações do senador, por quem eu tenho profundo respeito. Parabenizo a Vossa Excelência, que é um grande jurista, e eu, como ortopedista, consegui entender tudo. Vossa Excelência é muito didático na sua explicação. Ortopedista, hein? Presidente, só para informar, o senador senador Eduardo Girão para votar. Eu queria, antes de votar, presidente... Vamos ver o Girão. Se o senhor me der a oportunidade, eu acho que, inclusive... Olha, eu não concedi ao Omar, eu não posso conceder a Vossa Excelência. Seria uma coisa desequilibrada. Eu depois posso falar a palavra, Vossa Excelência, sempre eu espero aqui tranquilamente. Porque eu acredito... Vossa Excelência está em votação, depois da votação, eu concedo a palavra, Vossa Excelência. E espero pacientemente 1 hora, meia hora, não tem nenhum problema. Só para informar, o senador Tasso Gereissati vai votar lá embaixo. Tem uma urna lá embaixo, não é isso? Tem sim, ele pode votar lá embaixo. Ele já está chegando aí. Então, tudo isso que você está vendo agora ao vivo, isso aqui, tá vendo aqui, ó? Que você tá vendo, tá? O Senado vota para presidente vice da CPI da pandemia em urnas eletrônicas distribuídas pela casa. Então, agora estão votando ali. Senador Tasso Gereissati, quando concluir a votação, eu concedo a palavra. Não, quando terminar de apurar os votos. O Girão ali não tá podendo... É isso aí que vocês estão vendo. Do Senado Federal. Apenas quero que ele... Você vê, né? Não precisa falar nada, hein? Conclusão do voto. Se alguém tiver a condição de me... Ele disse agora que está chegando já na chapelaria. Tá, né? Então, vamos votar. Agora, o senador Omar Aziz. Enquanto eles fazem a votação, eu vou trazer as imagens já de novo ao vivo, ok? Deixa eu só baixar aqui. Pronto. Eu quero trazer isso aqui para vocês, já para lembrar vocês, tá? Vamos fazer a lição de casa agora. Põe do lado da tela aqui. Meu medo é que o Pacheco vire um Alcolumbre da vida, né? Um Maia. Para vocês não se esquecerem, o Congresso em Foco, tá? Diz aqui o seguinte: metade dos senadores com mandato até 2023 deixará o cargo para tentar o governo. Isso mesmo. Esses governadores que deixarão o mandato, eles vão concorrer, sabe o quê? Adivinha? Ao governo. E aí o povo que tiver um pouquinho de lembrança vai falar o seguinte: se esse cara foi um gelatina no Senado, para que eu vou querer um cara desse no governo do estado? Não precisa desenhar nada para você.
Agora vê os famosos teatros que vão acontecer. Põe na tela para a gente ver rapidinho, eu já trago. Metade dos senadores com mandato até 2023 deixará o cargo para tentar o governo, ok? Matéria publicada 29 de junho de 2018. Aqui, ó. Aí olha que interessante. Dos 27 senadores que ainda têm mandato a cumprir até 2023, mais da metade, 14, pretende disputar o governo de seus respectivos estados, deixando o cargo no meio do caminho para a hipótese de sucessor nas urnas. Este é um dos dados do levantamento do Congresso em Foco, tem levado a público nos últimos dias, com base em consultas aos próprios parlamentares e a comandos de campanha, partidos e representações no Senado. Segundo a apuração da reportagem, nas últimas semanas, os seguintes senadores deixarão os cargos pela metade, caso consigam se eleger. Ok? Então eles vão tentar o Senado. Esses senadores vão fazer o seguinte: ó, como não vai dar, vamos tentar o governo. Por quê? Porque aí eu viro governador do meu estado e largo o Senado. Se o cara não fez nada no Senado, ele vai fazer o quê no estado? É o povo começar a aprender, irmão. A lição de... Nós temos que dar a lição, fazer a lição de casa. Já não votar nessa turma. Já risca da agenda. Fala, sai fora, ó. Sai pra lá, não fez nada aí, quer fazer o quê? Nada. E olha que interessante. Vamos ver alguns nomes? Vamos lá. Eu sempre vou trazer esses nomes para atualizar vocês. Eu vou soltar no nosso grupinho do Telegram. Tá bom? Vamos lá, então. Cargos pela metade, caso consigam se eleger. Acir do PDT, Antônia Anastasia do PSDB, Davi Alcolumbre, o Mano Ferraz do Podemos, Fátima Bezerra do PT, Gladson Camelli PP, José Maranhão, Osmar Aziz, Paulo Rocha do PT, Roberto Rocha do PSDB, Romário, Ronaldo Caiado, Rose Freitas, Wellington Fagundes, alguns nomes que, segundo a reportagem, diz aqui, ó, metade dos senadores com mandato até 2003 deixará o cargo para tentar o governo. Então, vai do povo. Ah, mas eu gosto muito dele, ele é tão bonitinho, ele não fez nada, mas eu gosto muito dele. Então, irmão, que se lasque você, então. Tem que se ferrar mesmo. Mas vamos lá. Continuando aqui. Pega a matéria do Pacheco aí, joga na tela aqui. Pacheco defendendo o gol. Pacheco, meu. Pacheco é fogo, né? Pacheco foi lá e tirou os bagulho da rede social dele. Não pode ver mais. Pacheco é liso, hein? Põe na tela aí. Pacheco sinaliza que não irá obedecer decisão contra Renan. O juiz federal concedeu liminar que inviabilizou Calheiros na relatoria da CPI do 19. Lembrando que o filho do Renan Calheiros, né, para quem não sabe, o filhinho do Renan Calheiros, adivinha, é governador de Alagoas. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não deve cumprir decisão judicial que barrou Renan Calheiros na relatoria da Comissão Parlamentar de Inquérito da CPI. A escolha de um relator cabe ao presidente da CPI por seus próprios critérios. Trata-se de questões internas, corporis, do parlamento, que não admite interferência de um juiz. Pacheco, essa aqui não cola mais não. A preservação da competência do Senado é essencial ao Estado de Direito. Tá bom. A Constituição impõe a observância da harmonia e independência entre os poderes. Tá bom. Informação... O Demista, no Twitter, na madrugada dessa sexta-feira. Conforme a revista Oeste, né, o juiz Charles, da 2ª Vara Federal de Brasília, atendeu uma ação ajuizada. Isso mesmo. Dessa forma, inviabilizou o Renan na relatoria da CPI. O Congresso é investigado, né, por supostos crimes de lavagem de dinheiro e recebimento de propina, né, envolvendo a Petrobras. No Twitter, o parlamentar se defendeu e garantiu que vai recorrer. A decisão é uma interferência indevida que subtrai a liberdade da atuação do Senado. E não, o Senado até hoje não conseguiu pautar uma CPI, uma mera CPI. Até agora o Senado não conseguiu pautar uma CPIzinha, cara. Bom dia, estou tendo que usar essa conta, estão me ferrando naquela de 1 milhão. Sério? Bora processar? Eu já te passo contato do advogado, cacete, vamos ajuizar tudo. Tem uma galera aí que tá metendo tudo no pau. Estão ajuizando tudo. Não pode deixar, hein? Me dá um salve lá, eu te passo advogado.
Bom dia, Force Game aqui. Estou tendo que usar uma outra conta. Estão ferrando aquela minha conta de 1 milhão. Demorou, filhão. Hashtag ajuizar. Me dá um toque assim que eu terminar aqui, você me dá um salve. Fechou? E já entra na lista. Já tem uma galera que encaminhou lá. O bagulho vai ficar louco, filho. Não vai deixar passar mais nada, não. Nem sinal de Wi-Fi. Vixe, vamos ver aqui? Nossa, olha o Renan na mesa. Misericórdia. Põe aí, rapidão, rápido. Rápido, produção, joga na tela. Deixa pequena ali, não vou dar moral também, não. Vamos ouvir o que tá pegando aí. Direcionamento, isso não é justo. Cortaram o microfone do cara. Tem mano. Pré-julgamentos de entrevistas que tiveram Olha aí. aqui de alguns colegas membros da comissão. Olha isso. Fazendo já uma antecipação de julgamento de quem é que é o culpado, quem é o inocente. Isso Girão enquadrão. Renan, lá. O que a gente vai fazer. Isso dá um conflito, não dá isenção. Exato. Por isso que eu estou colocando a minha candidatura, para a gente tentar encontrar uma maneira conciliatória de começar bem. É para o bem da CPI, para a gente buscar a verdade. Governo federal, concordo, tem que buscar a verdade. Estados e municípios, porque foi muito dinheiro. E foi muito dinheiro, a gente sabe disso. Então, por exemplo, eu propus chamar no meu plano de trabalho, senador Renan Calheiros, conto com o seu apoio, para que a gente possa trazer, não é para buscar a verdade. Olha o Renan lá sentado lá. Por exemplo, a subprocuradora-geral da República, olha o Renan sentado. doutora Lindora Araújo, que fez um trabalho junto aos governadores, pediu explicações sobre hospitais de campanha, por exemplo, e os governadores demoraram. Quando entregaram, ela já constatou irregularidades e deu na imprensa isso. Vixe. Então, eu fiz um requerimento para aprovar, não sei se a gente vai fazer hoje, para trazer vai dar merda. O ministro Marco Aurélio Mello. Também é importante que a gente possa ouvi-lo respeitosamente, possa vir ao Senado, já que tirou atribuições de estados e municípios. Boa, Girão. Tirou do governo central, do governo federal, amplia. E passou para estados e municípios. Valeu, Girão, isso aí. É importante a gente ter o monitoramento dos dados do STF. Esse impacto poupou vidas, mais vidas. Vixe, como é que mano. foi ou foi menos? Tudo isso eu acho justo que a gente faça um trabalho aqui para dar uma resposta para a sociedade e não mostrar que é palanque político. Que nós estamos antecipando aqui projetos políticos de A ou B, C, porque tem também supostos presidenciáveis participando da comissão, que sai o nome na imprensa. Então, tudo isso tira o brilho de um trabalho que pode ajudar, senador Renan Calheiros, para que a gente, nas outras pandemias que poderão vir, e os especialistas tá mandando bem, tá chutando bem pro gol. Essa possibilidade, que a gente possa aprender com os erros do passado, avaliar tudo isso e não errar no futuro. Eu acho que esse é um legado importante. Por isso que eu queria defender a minha candidatura, um possível acordo amplo aqui, não apenas de uma parte dos nossos colegas, que a gente pudesse ter essa possibilidade. Mas me foi tirada essa possibilidade, sem a intenção, eu acredito no senador Otto Alencar, mas me foi tirada essa oportunidade de tentar começar certo, no meu modo de entender, essa CPI. Então, Girão mandou bem. Muito obrigado, que Deus nos abençoe, nos dê sabedoria, né? Porque precisamos ter muita responsabilidade com o país. Seria uma covardia, seria uma desumanidade se a gente, com a CPI dessa, já está definindo quem é culpado, quem não é, antes de começar, e também com palanque político para 2022. O povo brasileiro não merece isso de nós. Ele quer a verdade, toda a verdade. Mandou bem. Não apenas uma parte da verdade. Muito obrigado. Girão arregaçou, irmão. Agradeço a Vossa Excelência. Olha quem tá lá do lado, olha. Declaro encerrada a votação. Solicito. O que o Renan tá fazendo ali? E proceda a abertura do. Por isso que o Brasil tá uma bagunça, irmão. Olha isso aí, ó. Caraca, o Girão comeu assado, irmão. Senador Omar Aziz, 8 votos. Senador Eduardo Girão, 3 votos. Está eleito, então, a chapa como presidente senador Omar Aziz e como vice-presidente, foi candidato único, o senador Randolfo Rodrigues, com 7 votos e 4 votos em branco. À esquerda. Eleito o senador Omar Aziz como presidente, senador Randolfo como vice-presidente, eu os convido para que possam assumir, de acordo
com a votação, a presidência da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19. Devo aproveitar para me dirigir ao senador Eduardo Girão, de que, da nossa parte, senador Eduardo Girão, eu sempre trabalhei com muita isenção, com muita imparcialidade, dentro da verdade dos fatos, né? Isso é uma tradição da minha vida. Eu vejo Vossa Excelência falar sempre sobre isso. Vamos renovar o Senado, hein, gente? Concordo. Aprendam a votar, hein? Assim, há 35 anos, né? Em todos os cargos que eu ocupei, e foram cargos importantes do meu Estado, sempre me pautei dentro desse nível de isenção e imparcialidade na busca da verdade. Portanto, passa aqui a presidência ao senador Omar Aziz, eleito agora presidente da CPI. Ó o Renan. Aí o Renan se levanta. Assumir agora a direção dos trabalhos, o presidente eleito, o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, foi eleito como vice Randolfo Rodrigues. Senador Randolph. Não, olha isso. Primeiro... Será que vai ter isenção nisso daí? A confiança dos senadores. Que a gente possa fazer um trabalho... Esse Brasil é fogo, irmão. Não é para amador, não. Literalmente técnico. E o seu discurso, Fernando Bezerra, se as pessoas prestarem atenção bem, mostra que o governo quer colaborar. O governo não teme. O presidente falou, pode investigar aí. Só que não esquece dos governadores e prefeito. Existe uma pressão muito grande para que a gente tome decisões aqui equilibradas, coerentes, que possam ajudar o Brasil a melhorar essa questão da pandemia. Tenho certeza que o debate será proveitoso, que esta CPI irá levar uma esperança maior na aquisição de vacinas, na aquisição de kits, na aquisição de tecnologia para que a gente possa dar uma esperança a milhares de pessoas. Não dá para a gente discutir questões políticas em cima de quase 400 mil mortos. Eu não me permito fazer isso. Mas vão fazer. Eu não me permito porque... Fica olhando o que vai dar isso daí, fica olhando. Eu perdi um irmão há 50 dias. Fica olhando. Enquanto ele fala aí... CPI dessa, senador... Enquanto ele fala aí, dá um minuto. Tira da tela. Ó, o Renan que tá sentado ali do lado, né? Pega a matéria e coloca aqui. Vamos ver a matéria. E ó, como ele é imparcial, hein? Põe na tela. O que tá escrito ali? Lê pra mim aqui, ó. Saiu no Extra, tá vendo aqui, ó? 16/4/2021. Bolsonaro errou e se omitiu na pandemia. Diz Renan Calheiros, apontado como relator. Um cara desse tem imparcialidade aonde? Fala pra mim. Ele já tá decidido ali, ó. É só no Brasil que isso... Cara, é muito... Me desculpa, mas é muita... Sei lá, não tem nem palavra pra encontrar. O cara já deu o parecer dele. O que ele tá fazendo sentado numa mesa, ser relator de uma CPI? Pra quê? Pô, Pacheco, hein? Ramelão, hein, Pachecão? Pacheco Ramelão. Caraca, o cara já deu o veredito dele já, irmão. Já deu a posição dele, saiu numa matéria aí, ó. Lê lá, ó. E precisa desenhar? Precisa dizer que a galinha botou o ovo? Não, tá aí, ó. A raposa cuidando do galinheiro. Você vai pôr a raposa pra cuidar do galinheiro. É brincadeira, é só no Brasil que isso acontece, né? Não é não? Vamos pegar aqui, vamos ver mais um trechinho aqui que já embrulhou tudo mesmo no meu estômago. Vou dar uma cagada ali e já volto. Põe do lado aí. Mulher que perdeu o marido que perdeu a mulher, nós que perdemos amigos e parentes. Essa CPI não é de 11 senadores e 7 suplentes. Essa CPI está no lar de cada brasileiro nesse momento. 86% da população brasileira conhece alguém ou é parente de alguém que faleceu na Covid. Não tem nada igual na história do Brasil. Governadores e prefeitos, hein? Não é uma CPI diferente. Não esquece. Por isso, faço um apelo a todos os companheiros senadores e senadoras que vão participar da CPI. Vamos levar
trabalho técnico, sem buscar, além de nada, a verdade. A verdade. Seja contra quem for. Não fale, pelo amor de Deus, que aqui alguém quer proteger. Não podemos proteger ninguém que falhou ou errou em nome de quase 400 mil óbitos. E daqui a 60 dias, senhores senadores e senhoras senadoras, nós chegaremos a 500 mil de mortes pela Covid. Enquanto nós estamos trabalhando aqui nesse momento, passamos mais de 2 horas discutindo. Tem um cidadão brasileiro, tem uma mãe que está falecendo, tem um filho que está... Não pode esquecer que os governadores e prefeitos que fez a gestão dos bilhões de reais, né? Eles têm culpa quase que 100%, não, 200% nisso. Ninguém desmonta o hospital de campanha numa pandemia. Faz sentido? Claro que não. Não tem idiota no país, caramba. Se a CPI realmente for bem executada, a gente vai ver muitos governadores ser impeachment ou presos. Pode ter certeza disso. Vocês, a confiança no meu nome e a confiança no nome do Randolfo. Confia em Jesus. Vamos tratar essa CPI daqui para frente com toda a dignidade que o povo brasileiro espera da gente. Dito isso, senhor presidente, o meu segundo... Pois não, senador Jorginho. Eu quero reapresentar a minha questão de ordem, já que o presidente Otto disse que o momento era agora, então eu quero que já está sobre a mesa, fica reapresentada a minha questão de ordem sobre a participação dos 2 senadores. Obrigado. Vossa Excelência lê uma questão de ordem por quase meia hora. Que eu fiquei exatamente quase meia hora. Essa mesma se encontra sobre a mesa. O que ele pede? Eu quero reafirmar o meu pedido, essa questão de ordem. Senhor presidente, eu vou indeferir o seu pedido. E pedir que Vossa Excelência decida. Eu indefiro a sua questão de ordem por entender o seguinte: não existe senador pela metade aqui. Todos nós somos senadores por completo. Vige, mano. E o senador Renan, ele tem colocado uma coisa que é verdadeira. O estado de Alagoas, se o senador Renan não pode fazer parte de uma CPI, ele não é senador. Só quem não pode fazer parte de uma CPI, senadores. Não. A segunda questão, senador Jorginho. Nada a ver. Eu acho que essa discussão ela já está muito madura em relação à própria sociedade. Não. Nós estamos aqui malhando em ferro frio. Não, ferro quente. Veja bem, senador Jorginho. O senador Renan deve ter votado a PEC da guerra. Votou? Deve ter votado. Votou ajuda para os estados e municípios? Votou. Se ele é suspeito, ele não deveria ter votado ajuda para os estados e municípios. Nossa. Porque ele está beneficiando o estado de Alagoas também. Nossa, mano, nada a ver. É o papel do senador. Vige, então, essa questão, mano. Ontem mesmo, tivemos esse constrangimento novamente de um juiz de primeira instância. Vamos lá. Infelizmente, o TRF colocou na linha essa questão. Caraca, o Renan é fogo, hein, mano? É uma coisa que o Senado está acostumado. E se a gente ficar discutindo aqui o questionamento de um companheiro, colega, senador, sobre essa questão, senador Jorginho, eu me sinto bastante constrangido em dizer para Vossa Excelência que eu não vou acatar a sua questão de ordem e eu vou indicar o senador Renan Calheiros como relator da CPI da Covid. Muito bem, senador. Senhor presidente, apenas para... Se for essa questão, já tá indicado. Já era, Renan, mano. por favor. Renan ninguém toca. Renan é fogo, hein? Se for outra questão, com o maior prazer, senador Marcos. Vixe, já deu aquela. Ninguém toca no Renan, hein? A decisão de Vossa Excelência já está tomada. Na fala inicial de Vossa Excelência fala do papel dessa CPI como instrumento para fazer justiça aos brasileiros mortos pela Covid. E eu queria, respeitosamente, divergir de Vossa Excelência, porque essa CPI não tem esse papel, por mais que nós gostaríamos que tivesse força instrumental para a formulação de políticas públicas durante a sua vigência atinente Tomou porrada, hein? Ao enfrentamento à pandemia. CPI investiga fato determinado e, sobretudo, do passado. Então, ela é um instrumento, sim,
de controle político da administração. Ai. Mas ela não serve a esse propósito de fazer justiça aos mortos. Eu também tive casos na família dessa mesma gravidade. Nossa. E ainda tenho, porque 2 da minha família, nesse momento... Eu não estou entendendo o que Vossa Excelência Não, está é falando. porque Vossa Excelência disse que a CPI Eu só, às vezes, eu será não instrumento... consigo entender. Não entende. É porque Vossa Excelência disse que a CPI será instrumento para fazer justiça aos mortos pela Covid. É isso, não, veja bem. Ela não se presta a esse papel. Não, presta sim, eu presto. Você presta para isso. Como pessoa, seja mas não diretamente ou indiretamente. Treta. Mas não a CPI. Apenas para consignar. Já sentou o sarrafo, irmão. Gostei justo, desse cara, hein? Quem é esse cara aqui? As pessoas não terem a segunda dose para se vacinar. Outro aspecto, Isso é justo. No mundo... No... Ih, mano. Olha a ideia do cara. Não vai garantir vacina, com todo respeito a Vossa Excelência. Outro aspecto, senhor presidente, é com relação à questão da suspensão. Mano, olha o que o cara falou. Não é justo ter não ter a segunda dose. Já tem mira a CPI, irmão. Não. Calma, presidente. Respira. Marco, deixa eu dizer uma coisa. Respira, presidente. Deixa eu dizer uma coisa. Deixa eu a única manifestar coisa que minha... eu não estou é nervoso. Não? Você está desde o primeiro. Nós estamos há 2h30 aqui. E 3 ou 4 senadores aqui querendo não instalar. Qual é o medo da CPI? É o medo da CPI ou é o medo do senador Renan? Me diga você, é medo da CPI ou medo do senador Renan? Não, senhor presidente, não tenho medo nenhum. Pois é, não estou entendendo. Não tenho medo nenhum senador. Treta. Seu líder de governo, senador Fernando Bezerra, diz que não tem medo da CPI e quer dar transparência. Se Vossa Excelência, que é liderado pelo líder do governo no Senado, está questionando agora novamente a questão do senador Renan e diz que eu que estou nervoso? Não, senhor presidente, Vossa Excelência está assodado, fique tranquilo. Não vou provocar Vossa Excelência com relação à escolha que Vossa Excelência fez. Vossa Excelência está passando o carro na frente dos bois. Calma. Nossa! Quanto à suspeição... Narração, sou narrador, hein? Não se dirige apenas de maneira objetiva às situações Pau como as aventadas aqui. Exato. Eu considero que antecipar o juízo de valor em relação àquilo que vai se investigar... acarreta a suspeição. Pronto. E é preciso ter cautela, e aí digo isso aqui genericamente ou em sentido amplo mesmo, todos nós, para não incorrermos nesse tipo de comportamento, nesse tipo de conduta. Considero um ponto relevante dizer que há quem declare o presidente da República, por exemplo, um genocida. Bom, se alguém antes de estar aqui, ou estando aqui, já declara o presidente da República um genocida, que tipo de isenção tem para investigar? Mandou bem. Que tipo de isenção tem para buscar conhecer os fatos e fazer dele juízo de valor? Então, esse tipo de opinião, antes da apuração dos fatos... Mandou bem. Tem alguma lógica? Não. Reflete responsabilidade, interesse pela verdade? Os fatos, senhor presidente, devem falar mais alto que as opiniões pessoais e as paixões políticas. Toda investigação séria deve ter esses princípios e uma CPI não pode ser diferente. Quanto aos atores da oposição e outros que defendem o governo, isso permite o equilíbrio numa CPI, é natural que aconteça. Moderação, responsabilidade, mas nenhum dos lados deve pré-julgar. É o alerta que estou fazendo aqui, em sentido amplo, à comissão. Porque nós vamos ter aqui 90 dias para trabalhar e perseguir os fatos. Acima de tudo, há que ter serenidade e compromisso em um exame racional dos fatos, das provas que forem carreadas, sem assodamento. Nosso dever maior, senhor presidente, é com o país, com o Estado Nacional, com a República. Portanto, era apenas esta ponderação que gostaria de fazer em relação à questão das condutas de pré-julgamento. Quanto à decisão de Vossa Excelência já tomou e não cabe a mim aqui ficar reprisando argumentos contra ou a favor. Agradeço, Vossa Excelência. Senador Eduardo Braga. Nossa, mano. Estava escrito antes. Meu presidente... Pau quebrando, hein? Eu quero primeiro cumprimentar Vossa Excelência, porque Vossa Excelência assume a presidência dessa CPI, cujo fato determinado, senador Marco Rogério, lamentavelmente, de forma muito triste, foi o que aconteceu no meu estado, no estado do Amazonas, e que continua acontecendo
foi na primeira onda e na segunda onda. Ele é do estado do Amazonas, ó. E em janeiro e fevereiro. O governador de lá já tá rodando, irmão. PGR foi para cima. Brasileiros amazonenses morrendo por falta de oxigênio. Isso, e a culpa é de quem? Brasileiros e amazonenses culpa é de quem? Amarrados à cama de UTI porque não tinha kit de intubação. E a culpa é de quem? Sedação para que eles pudessem. Eu quero que ele fale, a culpa é de quem? Vamos lá. Entubados de forma humanitária. Não tem governador naquele estado, não? Portanto, a chegada do senador Omar à presidência dessa CPI vem revestida de estas questões que são muito acima de questões partidárias. Claro. Quero cumprimentar o desempenho do senador Otton, que presidiu a instalação dessa CPI. Se continuar... Senhor presidente, a instalação dessa CPI tem que ter como base o compromisso com a verdade. Vixe, então roda governador, vai rodar. Com a ciência, a responsabilidade com a vida de mais de 210 milhões de brasileiros. Ele precisa ser o norte desta comissão parlamentar de inquérito, que promete ser uma das mais marcantes da nossa história. Sério? O que diferencia esta CPI de todas as anteriores só mirava o que presidente. Nós não vamos nos debruçar apenas sobre fatos passados, mas também sobre o presente e até mesmo sobre o futuro. Olha! Muito mais do que apontar culpas, temos, a partir do trabalho desta comissão, a oportunidade de apontar caminhos que levarão a salvar milhares de vidas. E é nisso, senador Renan, que nós, membros da comissão e membros do MDB, vemos em Vossa Excelência um senador que é decano desta casa, 4 vezes presidente do Senado da República, que conhece como poucos o funcionamento do Senado, e terá esta missão, que é uma missão verdadeiramente histórica, de ser Mano, você é louco. A raposa cuidando do galinheiro é fogo. É só no Brasil que eu vejo um bagulho desse. Erros e omissões do governo federal e, eventualmente, de governos estaduais e municipais na administração de recursos repassados pela União, temos a chance de corrigir as decisões e os rumos adotados até agora no enfrentamento da pandemia. Decisões e rumos tão equivocados que impuseram ao país um rastro dramático de medo, de perdas e sofrimento na saúde, na economia e na área social. O legado da falta de planejamento e da falta de vontade política na luta contra a Covid pode ser medido dia após dia pelo agravamento da crise que fecha as portas de tantas empresas e empurra uma multidão de brasileiros para a fome e o desemprego. Esse legado... Isso aí o presidente falou, irmão. Todo mundo sabia que isso ia acontecer. Ele falou em março. E se a CPI realmente for mirada e vai pegar governador, irmão? Vai rodar uma parte de governador aí. A PGR já deu em cima do Amazonas lá, hein? Tá ficando legal. Da terra dele aí, ó. País no mundo em número absoluto de mortes pela Covid. O 12º em número de mortes por milhão de habitantes e o 3º em número de infecções. A ausência de estratégia e coordenação nacional multiplicou a dor e a angústia dos profissionais de saúde, os heróis dessa pandemia que travam uma luta, muitas vezes inglória, diante da insuficiência de leitos, de remédios e insumos básicos nos hospitais, tais como oxigênio, kits de intubação e EPIs médicas. Basta lembrar a crise de abastecimento de oxigênio no Amazonas, quando acompanhamos horrorizados milhares de pessoas morrendo asfixiadas. Em desespero, o sentimento ainda é de revolta, de indignação diante do drama enfrentado. Pelo meu povo, o primeiro a enfrentar uma variante muito mais letal e contagiosa do novo coronavírus. Essa CPI, senhor presidente, é uma resposta a todos os amazonenses que sofreram os 2 meses mais negros da nossa história. É uma resposta que temos a obrigação de dar a todos os brasileiros, particularmente a todas as famílias que perderam seus entes queridos para a Covid-19. Quantas, do norte a sul,
não tiveram sequer a chance de lutar pela vida e de receber algum tipo de tratamento por falta de vagas nas UTIs? E o que dizer do procedimento desumano de pacientes entubados, amarrados a macas, sem sedação, por falta de medicamentos? Faltaram recursos? Não foi o caso. O Congresso e o governo federal fizeram a sua parte. Aprovamos um orçamento de guerra e garantimos todos os meios necessários do ponto de vista financeiro e orçamentário para o enfrentamento da pandemia. Fomos surpreendidos com problemas inesperados? Também não foi o caso, senhor presidente. Decisivamente, a tragédia que vivemos hoje no Brasil é a tragédia mais que anunciada. Não faltaram alertas de que o caos sanitário que assolou o Amazonas iria se repetir Brasil afora. Alertas, inclusive, de minha parte, registrado nos anais do Senado em meus pronunciamentos. Não há justificativa para a falta de medicamentos e insumos. Não há justificativa para a crise de abastecimento dos kits de intubação. Ora, por que não tratamos de prevenir o problema usando os aviões da FAB para trazer e distribuir esses kits? Mas nada, senhoras e senhores, se compara ao erro primário da falta de programação e disposição e de... Vamos tirar aqui que eu já vi o lado dele já. Isso aí é contra o governo federal. Já tá na... Os caras já tá tudo a dedo ali. A CPI é isso aqui, ó. Pra mim, me desculpa, é um tremendo circo. Não vai levar a lugar nenhum. Por quê? Porque se a gente for pegar aqui, ontem, se eu não me engano, saiu, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Não, ó o naipe da CPI, certo? Tira o vídeo aí, já eu trago aqui para ver. Queria ver o Girão falar. Põe aqui, ó. Ó o naipe da CPI do Covid, irmão. Põe na tela. Esse é o naipe, ó. Bolsonaro errou e se omitiu na pandemia, diz Renan Calheiros, apontado como relator. Você já tem um relator que julgou o cara. Olha lá, ó, já tem lado. Esse é o naipe, entendeu? Esse é o naipe da CPI do Covid, meu, você é louco. Agora, olha só. Deixa eu ver se eu pego aqui para você ver, ó. Saiu hoje. Boa. Esse cara é do Amazonas, correto? O que tá falando agora aí, pronto. Ele é lá do Amazonas, não é? Será que ele vai ter hombridade de falar isso aqui, ó? Pega aí, coloca na tela. Ó, é lá da cidade dele, ó, Amazonas. Saiu ontem isso aqui, ó. PGR denuncia governador do Amazonas ao STJ por crime na pandemia. Não foi o Bolsonaro, foi o governador. Quer que eu coloque os bilhões que foi enviado? Tá aqui, ó. Isso aqui saiu ontem. Então você já tem um Renan cheio de capivara. Mano, você é louco. É pôr a raposa pra cuidar do galinheiro. É mais ou menos isso daí. Daí pra lá, entendeu? Quem não deu like, vê se o seu like tá ficando, vê se você consegue compartilhar aí. Então, é uma CPI que começa quase que como um circo, né? Porque você tem o governador do Amazonas, o cara aí falando agora do senador do Amazonas, falando aqui, ó. A PGR ontem, acho que deve estar informado ainda não, né? Ó, a PGR denuncia governador do Amazonas ao STJ por crimes na pandemia. Aí você sobe aqui um pouquinho, você vai ter a matéria aqui aí, ó. É lá do estado dele lá, ó. Não é o Bolsonaro não, tá aqui, ó. A subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo, enviou ao Tribunal da Justiça, o STJ, denúncia contra o governador do Amazonas, Wilson Lima, e outras 17 pessoas por suposto crime na pandemia e uso do recurso público destinado ao combate à pandemia do 19. Os caras pegou o recurso público, irmão, e pau! Então, eu acho muito bacana, né? Mesmo a gente já sabendo o lado dessa turminha aí, quem eles vão apontar, né? Com certeza. Deixa eu ler aqui. É isso, se o povo não aprender a votar e trocar esse Senado que tá aí, nós tá ferrado. Tudo que aconteceu no Brasil é culpa do Senado. Porque o Senado foi omisso, não sabe pôr impeachment, não coloca, recebe ordens e não faz o que é para fazer. O brasileiro já identificou aonde deve mexer. Senado Federal. É 27. Não vota nessas pessoas como governador.
Porque eles têm a tática. Não, eu vou vir como governador, porque aí eu saio do Senado e fico já no governo. Rapa fora, irmão. É uma vez só, acabou. É 8 anos que você vai suportar um cara desse. É 8 anos que você tem que segurar uma jabiraca dessa aí, ó. Se vai fazer cagada, não interessa, é 8 anos. Então, ou você faça bem votado ou não. Então, já deu, né, gente? Acho que tá na hora, né? Eu não quero, mas não vou nem ficar vendo isso daqui. Isso aqui é embrulhar o estômago. Já me deu vontade de cagar. Vou ali dar uma cagada que eu ganho mais. Vai ser melhor pra mim o dia. E é isso que acontece. Por isso é importante você abrir os seus olhos, tá? Vocês lembram do caso Adélio? Deixa eu ver aqui. Quem lembra do caso Adélio? Coloca sim ou não. Caso Adélio. O Adélio, que bispo, que de repente, né, tinha celulares, tudo, apareceu advogados, papapá. Sabe o caso Adélio? Hoje à noite, nós vai ter uma super live aqui. Não vou revelar. Mas essa pessoa teve lá do ladinho do presidente todos os tempos. Já deixa aí na agenda. Pode anotar, anota aí. 9h30 da noite, isso, 21h30. Você já atualiza e entra. Já a live vai ficar montada aqui, você já vai lá e ativa o alerta. Ele estava no dia com o presidente, junto com o presidente, viu tudo que aconteceu, tudinho. Não vou contar mais, tá? Não vou contar mais. Olha, senador Isaac Lucas do PSDB. Ixi, irmão. Vamos dar só uma olhadinha para ver? Coloca aí pra gente, vamos ouvir mais um pedacinho do show. E como participei de várias CPIs, eu sou auditor, sou contador, e para facilitar nós temos 18 membros, 11 titulares e 7 suplentes. Tirando o relator, o presidente e o vice-presidente, sobram 15. Se Vossa Excelência concordar, e eu faço esse apelo, que nós poderíamos criar 5 subcomissões para agilizar, porque foi ampliada a CPI e acho que merece alguns detalhamentos. Por exemplo, como eu disse aqui, seria fundamental termos uma subcomissão para tratar exatamente de legislação, indicações para o Executivo. Isso pode ser feito, inclusive, durante, não precisa terminar a CPI para isso. Uma subcomissão também que tratasse da questão da vacina, dos medicamentos, do oxigênio, das empresas, dos pesquisadores. Uma outra para o governo federal, um para o Estado e outro para o município. Acho que essas 5 subcomissões, daria para colocar 3 membros de cada comissão dessa, e faria um apelo também, que Vossa Excelência colocasse no plano de trabalho, tem vários requerimentos já, mas se você já pudesse colocar o requerimento de informações que foram colocadas, eu quero agradecer o senador Girão, que também apresentou requerimentos, as informações que já existem na Polícia Federal, Ministério Público Federal, no Ministério da Saúde, presidente, para a gente ter essa documentação que demora a chegar. Vai cair governador, hein? Demora até chegar aqui para a gente. Vai. Então, se vocês puderem contemplar... Fase vermelha vai sumir, presta atenção. A questão da requisição dos materiais, né, constante dessas instituições, e tem requerimento para isso. Turminha, espanca o like aí. As minhas considerações, mas quero desejar muito sucesso nesse trabalho, que eu tenho certeza que a população brasileira vai acompanhar, e a gente precisa realmente fazer um belo trabalho. Parabéns a Vossa Excelência e faça, então, esse apelo. Obrigado. Senador Ciro, depois senador Reis. Senador Ciro, por favor. Senhor presidente, apenas para parabenizar a sua eleição, a imprensa aqui está toda me ligando, perguntando se eu votei no senhor. Eu votei no senhor. O senhor me pediu e eu vou entrar na minha vida pública e sair dela cumprindo a minha palavra. Mas dos motivos que eu votei no senhor presidente, foi o que o senhor me disse, que será um presidente imparcial. Eu espero que o senhor faça um grande trabalho, existe uma expectativa. Ele está falando imparcial, mas lembra quando o cara, teve um rapaz que pressionou o presidente da CPI, ele foi lá e toma. E a segunda dose da vacina, ele já soltou imparcialidade. No mundo não tem, e o Brasil tem que ter. O Brasil é o 5º, o Brasil vacinou 1,8 milhões de pessoas em 24 horas. Isso é só para alguns países no mundo. Acho que eles estão vendo isso. É o que eu falo, né, gente? Tá aí a CPI desnecessária. Porque se ela for a dente e fogo, vai fazer a limpa nos governos. Vai ter de governador preso, prefeito caindo, não vai estar escrito. Por quê? Porque onde passa muito dinheiro,
Você pode ter certeza que não vai tudo para o mesmo lugar. E não é à toa que a PGR ontem, tá, no dia 26/4 de 2000 e... hoje é 27, denunciou o governador do Amazonas ao STJ por crimes na pandemia. O Ministério Público diz que organização criminosa foi criada no governo do estado para desviar recursos públicos. Será por isso que falta oxigênio? Respiradores em loja de vinho não se compra. Não vamos ser patéticos. Não se compra. E aí? Se levar ferro e fogo, irmão, a gente consegue fazer uma limpa nos governos federais, estadual, governo municipais, estadual, federal, vai dar uma limpa nisso daí. Os governos estaduais e municipais estão em choque, desesperados, porque a CPI era somente Bolsonaro e ela mirou os caras. Irmão, pega fogo, cabaré, não tô nem aí. Tá? Tô nem aí. É simples assim. Presidente, fala. Pessoal, parar um pouquinho. Não sei. A questão sobre o ministro Barroso. É sobre a decisão do Barroso de ontem, monocraticamente. Presta atenção que é importante, pessoal. Mandando, né, determinando que o Senado Federal instale a CPI da Covid contra o presidente Jair Bolsonaro. Não existe. É exatamente isso. A CPI não é para apurar desvio de recursos de governadores. É para apurar, segundo lá está na ementa do pedido de CPI, né, omissões do governo federal. Ou seja, uma jogadinha casada. Barroso, bancada de esquerda do Senado, tá, para desgastar o governo. Eles não querem saber do que aconteceu com os bilhões desviados por alguns governadores e alguns poucos prefeitos também. Agora, detalhe. Lá dentro do Senado, tem processo de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Tem ou não tem? Eu quero saber se o Barroso vai ter coragem moral de mandar instalar essa CPI, esse processo de impeachment também. Pelo que me parece, falta coragem moral para o Barroso e sobra ativismo judicial. Não é disso que o Brasil precisa. Viver num momento crítico de pandemia, pessoas morrem, e o ministro Supremo Tribunal Federal faz politicalha junto ao Senado Federal. Barroso, nós conhecemos o teu passado, a tua vida, o que você sempre defendeu, como chegou ao Supremo Tribunal Federal, inclusive defendendo o terrorista Cesare Battisti. Tá? Então, use a sua caneta para boas ações em defesa da vida e do povo brasileiro, e não para fazer politicalha dentro do Senado Federal. É isso aí, presidente. Se tiver moral, um pingo de moral, ministro Barroso, mande abrir o processo de impeachment contra alguns dos seus companheiros do Supremo Tribunal Federal. Boa, garoto! É isso aí, doutor! Vai, presidente. Eu quero uma também, que a minha. Calma aí. Tá satisfeito aí? Não. Tira a minha. De pé. Levantar a cabeça, presidente, pode crer. Vim aqui pra te dizer. Dificuldade no... Agora, deixa eu pegar aqui, gente. Vamos pegar aqui. Presta atenção nisso aqui, deu uma travada. Escuta isso aqui. Desviado cerca de 140 mil. A mulher do senador e ex-governador do Amazonas, Omar Aziz, foi presa temporariamente pela Polícia Federal. Nesmi Aziz é vice-presidente do PSD do Amazonas e concorreu ao cargo de deputada estadual nas últimas eleições, mas não se elegeu. A ex-primeira-dama, o marido dela, 3 irmãos do ex-governador e mais 3 policiais militares estão entre os alvos da Operação Vertex da Polícia Federal. Segundo as investigações, eles teriam desviado cerca de 140 milhões de reais do Sistema Único de Saúde. Nesmi, que seria laranja do marido, Omar Aziz, declarou mais de 30 milhões de reais em patrimônio. Ela já havia sido presa no dia 19 de julho e solta 2 dias depois por uma liminar. Como o habeas corpus foi cassado, Nesmi voltou para cumprir mais 3 dias de prisão temporária. A ex-primeira-dama é acusada de crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A mulher do senador e ex-governador do Amazonas, Omar Aziz, foi presa temporariamente pela Polícia Federal.
Nesme Aziz é vice-presidente do PSD do Amazonas e concorreu ao cargo de deputada estadual nas últimas eleições, mas não se elegeu. A ex-primeira-dama, o marido dela, 3 irmãos do ex-governador e mais 3 policiais militares estão entre os alvos da Operação Vertex da Polícia Federal. Segundo as investigações, eles teriam desviado cerca de 140 milhões de reais do Sistema Único de Saúde. Nesme, que seria laranja do marido, Omar Aziz, declarou mais de 30 milhões de reais em patrimônio. Ela já havia sido presa no dia 19 de julho e solta 2 dias depois por uma liminar. Como o habeas corpus foi cassado, Nesme voltou para cumprir mais 3 dias de prisão temporária. A ex-primeira-dama é acusada de crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A mulher do senador e ex-governador. Quando o Brasil aprender a votar e tirar essa turma da política, o Brasil muda. O senador Isalci, que está aqui, nos ajudou. Uma proposta Esse é o Senado. Do nosso senador Wellington Fagundes. Os laboratórios de medicamentos veterinários, e quem sabe, senador Omar, sejam uma saída para nós. O senador Rodrigo Pacheco convocou uma reunião a nosso pedido, o senador Isalci, senador Wellington, o senador Confúcio, né? Vamos lá, já deu, vai, tira isso daí, vai, já encheu isso pra caraca, não tô a fim de ouvir isso daí não, porque eu já sei o que é, já sei pra quê e pra onde, então é aprender a votar, tá, gente? A culpa é nossa. Tem que pôr uma geração nova dentro desse Senado aí, urgente, uma geração que pelo menos ame o país e que faça cumprir as regras do jogo. Acabou o assunto. Raposa, pô, você vai pôr raposa pra cuidar do galinheiro? Dá pra cuspir, rapaz. Um abraço, um beijão, todo mundo com Deus. A gente se encontra no próximo videozinho da parte da tarde. Como é que é, presidente? A atividade essencial é toda aquela necessária para o chefe de família levar o pão para dentro de casa. Porra! Tá gravando, moça? Ó, eu vim trazer um presente pro presidente, tamanho GG. Né? E eu vim aqui com o pequenininho, ó. Forte abraço. Então, esse aqui é imprensa comum. Comum. Esse aqui é Globo, Folha e antagonista. Forte abraço.